Então, essa é a aula de Educação Literária e Ensino de Literatura do 7º semestre do curso de Letras do Instituto Federal de São Paulo, Campus Pirituba, do dia 24 de fevereiro de 2022. E hoje vamos falar um pouco sobre as nossas experiências com o ensino de literatura e algumas perspectivas que nós temos nessa questão. Boa noite de novo, Mariana. Boa noite, prof. E vamos lá. Então, eu pedi para vocês, né? Bom, primeiro de tudo, vamos começar falando ali do que eu coloquei no Moodle para vocês, né? De como vai ser a nossa perspectiva dessas próximas aulas. Inclusive porque, assim, amanhã eu vou postar, meu último dia para fazer o meu plano de ensino, e eu já estava trabalhando nisso hoje, só que eu não consegui terminar ainda para colocar o cronograma no Moodle. Então, amanhã o nosso cronograma dessa disciplina já vai estar no Moodle, assim como a nossa disciplina de sexta-feira. Então, amanhã, na disciplina de amanhã, eu já vou começar com vocês falando do cronograma. Mas como hoje ainda não deu tempo de eu colocar o cronograma, porque como alguns que estão aqui, algumas alunas que estão aqui na aula sabem, hoje eu fiz o plantão de dúvidas da orientação do estágio. Então ficou um pouco corrido, assim, não deu tempo de eu colocar lá ainda. Mas eu vou já falar de algumas perspectivas, tá bom? Só um minutinho para eu compartilhar aqui com vocês. Aí, peraí, que eu não... Aqui. Eu fico abrindo 1 milhão de abas, depois eu não acho as minhas abas. Vamos lá. Boa noite, Beatriz. Agora vai. Se ficar travado, gente, aí vocês olham na minha câmera, tá? Porque isso aconteceu ontem com as minhas turmas de quarta-feira, que aí o compartilhamento ficava travado, mas dava para ver o que eu tô vendo na minha câmera, né? Porque eu faço a gravação pela minha câmera. Então vamos lá. Aqui, como eu falei, então não consegui preencher o cronograma ainda, mas amanhã, ao longo do dia, ele já vai estar preenchido, então vocês já podem olhar e aí já vai estar com as datas das avaliações. Mais uma coisa que eu já preciso conversar com vocês, muito embora a turma não esteja cheia hoje, né, é que nós vamos trabalhar com grupos. E nós vamos trabalhar com grupos nas duas disciplinas, porém eu acho que os grupos não vão poder ser os mesmos necessariamente, porque tem alunos, não são sempre os mesmos alunos nas duas turmas, embora sejam as duas disciplinas do 7º semestre. E boa noite para quem está entrando, a gente está falando aqui dos próximos passos aqui da disciplina, tá bom? Então, amanhã, vocês dão uma olhadinha aqui no cronograma, que já vai ter os dias de avaliações, e uma parte das avaliações são apresentações que vocês vão fazer em grupos. E aí a gente retoma esse assunto, né, de composição dos grupos, das avaliações, que eu vou explicar para vocês os critérios direitinho, mas vocês já podem ir pensando nos grupos, tá bom? E aqui, ó, para a aula da semana passada, como foi um dia muito glorioso para mim, muito feliz, né, que foi o dia da minha defesa, e ele é muito feliz e muito glorioso porque a gente tira um peso das costas. A minha própria orientadora me falou isso, eu lembro quando eu defendi, foi um peso que saiu das costas, e é mesmo. Então, assim, eu não vou fazer controle de frequência do dia 17, tá bom? Então, a expectativa é que vocês tenham lido os 2 textos. Eu não sei se vai dar tempo da gente abordar os 2 textos hoje. A gente vai abordar o direito à literatura e a gente vai continuar discutindo a questão na próxima semana, tá?
Então, para hoje, o que eu pedi para vocês, né, depois o que eu vou colocar aqui na aula do dia 24, né, além do que já está aqui, eu vou colocar a gravação da aula de hoje e aquela atividade para quem não participar da aula síncrona, poder fazer e contabilizar a sua presença na aula de hoje, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser essa nossa aula síncrona, que daí eu vou conversar um pouquinho com vocês dos textos, em especial do texto do Antônio Cândido, e um pouco do que vocês já colocaram, espero, né, que já tenham colocado aqui na atividade diagnóstica do dia 10, que era para todo mundo, né, que é da sua experiência com o ensino de literatura na sala de aula. Então, hoje eu vou falar um tanto e aí vou passar a voz para vocês também falarem um pouco das suas experiências, tá bom? Vocês conseguiram ler pelo menos o texto do Cândido, que eu vou aqui compartilhar com vocês também? Sim? Júlia, Juliana, Mariana, Bernardo, mais 9 pessoas que eu estou vendo aqui, conseguiram ler o texto do Cândido? Gostaram? O que acharam? Sim, Pro, adorei. Muito didático, né? Fácil de entender, graças a Deus. Imagina, eu gostaria de ter tido aula com ele, sabia? Porque acho que a aula deveria ser aquela super organização, né? E aquela erudição toda, né? Mas é um texto muito conhecido, muito famoso, né? E que, claro, para todo mundo que está envolvido com a literatura de alguma maneira e um dia pretende, em sua prática de professor de língua portuguesa, abordar a literatura, é claro que é um texto que nos fala a alma, né? Mas eu vou projetar ele aqui porque eu vou, até considerando assim, primeiro, quem leu para a gente fazer aquela revisão, de repente não leu hoje ainda, e infelizmente quem não leu, né? Para a gente ter uma ideia do assunto do texto, tá bom? Vamos lá de novo, que eu fico perdida aqui nas minhas múltiplas abas, mas acho que eu já achei. Pessoal, conforme eu for falando, como a gente já combinou de outras vezes, como eu não estou vendo aqui o chat, então vocês podem a qualquer momento me interromper e fazer perguntas ou fazer suas considerações, tá bom? E de tempos em tempos eu vou parando também, para quem não quiser abrir o microfone, eu dou uma olhadinha aí no chat, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, o direito à literatura não é um texto que foi escrito inicialmente para ser texto, assim, um artigo, vamos dizer, né? Ele foi escrito posteriormente, talvez o Antônio Cândido tenha feito um texto prévio para falar, mas na verdade foi uma apresentação, né? Uma apresentação num congresso, talvez, que tratasse ou de literatura ou mesmo de direitos humanos. Então, deram um tema para ele falar, direitos humanos e literatura. Então, desse tema que foi dado a ele fez essa apresentação chamada O Direito à Literatura. Essa apresentação, que pelo menos aqui, nessa versão que eu tenho do texto, não tem em qual congresso foi falado a primeira vez, mas tem o ano, né? 1988. E é interessante a gente saber o ano em que esse texto foi pronunciado a primeira vez, porque nos dá um contexto, né? Em 1988, nos dá um contexto ao qual Cândido se refere, daí a importância da gente saber o ano, né? Então, 1988, quem era o presidente do Brasil era o José Sarney, que, se vocês estudaram lá na história, eu, no caso, vivenciei, né? Porque como eu falo pro Guilherme, eu já sou tia, né? Então, o José Sarney não foi eleito.
o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar foi o Collor, que sofreu impeachment, né? Então o Sarney não foi eleito diretamente pelo povo, ele foi lá indicado ainda por um governo que era militar. Então ele foi o último presidente eleito dessa forma, né? Na verdade nem era ele já era um vice, né? Porque o presidente mesmo morreu. Cadê quem me chamou aqui? Não tô achando o pedido de entrada da pessoa. É que eu caí e entra de novo. Acho Ah, que tá bom. Então tá bom. Então é que tipo, tô com a campainha aqui, mas aí eu fui olhar e não tinha ninguém, sabe? Tocou, saiu correndo. E nesse contexto, esse é um contexto em que apesar do Sarney não ter sido eleito, né, diretamente pelo voto do povo, ele promove, né, sob a presidência dele, em que acontece a redemocratização do Brasil, né? Então, no mandato dele, em que acontece a promulgação da nossa atual Constituição Federal. Então a gente vivencia um momento no Brasil, né, em que está acontecendo essa palestra, né, em que aconteceu essa palestra do Antônio Cândido. A gente está vivenciando um momento que ao mesmo tempo de um certo otimismo, né, porque saímos de uma ditadura de 20 anos, né? Então é um processo de redemocratização, mas é um processo também de muita reflexão justamente sobre as desigualdades. A gente está falando de uma Constituição que se quer mais justa e igualitária, mas, né, na prática, a gente vê isso pouco acontecendo no país. Coisa que também não mudou desde lá de 88 e até agora a gente sofre mais ou menos os mesmos dramas, né? Não mudou muito, infelizmente. Embora tenha mudado um pouco, né? De alguma maneira, ao longo aí de últimos anos aí, a desigualdade diminuiu. Depois aumentou, diminuiu um pouco e segue aumentando, principalmente num contexto que a gente vivencia de instabilidade econômica, de inflação e tudo isso, né? Bom, dito isso, né, então a gente contextualizando, porque daí fica mais claro quando ele fala do presidente, quem que é esse presidente, fica mais claro quando ele fala dos políticos, na verdade são os mesmos até agora, né, pouco mudou, né, tem mudanças, mas são poucas. Então ele está falando aí de um momento em que todo mundo, naquele momento, não quer se vincular a uma imagem de conservador. Então todo político na sua fala está dizendo que que na verdade é progressista, né? Não quer se vincular a essa visão de conservador. Estão me ouvindo ainda? Eu tirei meu fone agora, sim, porque acho que senão, se eu ficar com fone, não grava a voz de vocês aqui no OBS. Então, só que essa visão mudou um pouco, né? Então, todo mundo se considerava assim, de esquerda ou de centro-esquerda e tal, mesmo sendo o maior reacionário, né? Essa visão mudou um pouco nos últimos anos aí, né? Com o governo que nós temos atualmente, que agora ficou mais bonito falar que é conservador, né? Tanto os políticos como as pessoas falam que são conservadores e acham isso muito legal, né? Enfim, muda, só para a gente fazer uma comparação dos contextos. Naquele contexto, como a gente estava passando por esse processo de redemocratização mesmo,
o político sendo o maior dos reacionários, ele falava que ele não era reacionário, que ele não era conservador, que ele era de centro, né? O que diz muito sobre o que é o centro ou centrão hoje no Brasil, né? Enfim, fazendo essa comparação, vamos ao texto em si. Então, o texto é dividido em 7 segmentos complementares, ele vai desenvolvendo a ideia dele nesses 7 segmentos, né? E aí eu vou falar um pouquinho, assim, fazer um resumão bem, só para quem já leu relembrar e para quem não leu saber do que se trata, né? Então eu não vou nem um pouco aprofundar aqui o que o Cândido fala, porque, como a gente já comentou aqui no início, é um texto belamente organizado, né? Então é interessante realmente fazer a leitura, até para entrar em contato com essa escrita do Cândido, né, que é irreparável, vou dizer. Até quando eu discordo dele, eu acho que ele escreve bonito. Então aqui, no primeiro segmento, ele vai tratar do que da questão inicial do que são direitos humanos, né? Então, primeiro ele fala assim, que hoje, né, no hoje dele, mas imagina, assim, em 88 já tinha essa condição, imagina agora. Então, que a humanidade chegou a um desenvolvimento tecnológico que permite erradicar a pobreza do mundo. Ele não diz isso com essas palavras, mas é isso que ele quer dizer, que nós temos, né, nós já tínhamos em 1988 uma situação de que permitia que não houvesse desigualdades entre as pessoas, né? Então ele diz assim, ora, na Grécia Antiga, por exemplo, teria sido impossível pensar numa distribuição equitativa dos bens materiais, porque a técnica ainda não permitia superar as formas brutais de exploração do homem, nem criar abundância para todos. Mas em nosso tempo é possível pensar nisso e, no entanto, pensamos relativamente pouco. Essa insensibilidade nega uma das linhas mais promissoras da história do homem ocidental, aquela que se nutriu das ideias amadurecidas no decorrer dos séculos XVIII e XIX, que geraram, né, aqui ele diz, o liberalismo, né, que é a principal manifestação geradora dessa ideia humanística, né, vamos dizer, e o socialismo como, aí para ele, né, para o Cândido, que é socialista, ele considera o socialismo sua manifestação mais coerente. Mas ele fala de uma coisa importante aqui nesse primeiro segmento, aliás, 2 coisas importantes, né, nesse trecho que eu li, que é o que dá o tom aí para esse primeiro segmento, que é, primeiro, a humanidade tem condições técnicas e tecnológicas de erradicar as desigualdades, de deixar mais equitativa a distribuição dos bens materiais. Porém, a humanidade não faz isso. Quem tem condição de fazer, não o faz, e nós continuamos na barbárie. Isso é verdade, não é só pela visão socialista dele, vou até falar de um lugar que não tem nada de socialista, né? Muito pelo contrário, de uma visão bem liberal até neoliberal. Se um dia vocês tiverem oportunidade de conhecer, se já não conheceram, que é o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Tem uma parte do Museu do Amanhã que trata justamente da exploração e da transformação do mundo pela humanidade, né? Pelas pessoas. E uma das informações que a gente recebe, que são informações para todas as pessoas, né? Não são informações baseadas em dados científicos, mas não são informações eruditas, né? São dados para toda pessoa que for visitar o museu entender. Que que se todo mundo, se todas as pessoas da Terra tivessem a mesma possibilidade de consumo, tivessem o mesmo consumo de uma pessoa de classe média, de um país rico, de um país chamado de primeiro mundo, nós precisaríamos
de 5 planetas Terra para conseguir que toda a humanidade tivesse a mesma forma de consumo. Então, o que acontece? Tem gente que tem a possibilidade de consumir muitos bens, mas necessariamente, por causa da forma como a gente explora o mundo, tem gente que não vai nunca conseguir isso porque a própria Terra não comporta. Então, essa parte está ausente aqui da análise do Cândido, né? Que no fundo a gente tem possibilidade de fazer algo equitativo, mas não daria para a gente fazer uma distribuição equitativa de bens colocando na visão da maior possibilidade de consumo de bens. Então, a gente tinha que fazer uma distribuição equitativa. Para que essa distribuição equitativa aconteça, então você tem que nivelar, não por baixo, mas nivelar numa média menor do que o maior consumo possível. Né? Então, o Cândido não explora isso, mas aí está uma possibilidade da gente pensar por que os bens não são distribuídos equitativamente. E sim, isso é injusto. Isso é injusto. Mas para ser justo, alguém tinha que abrir mão de privilégios, o que é difícil, e isso o Cândido explora ainda nesse primeiro segmento e depois no segundo segmento, em que ele trata... Deixa eu achar aqui o segundo. Em que ele trata mais especificamente do que ele considera que são direitos humanos. Né? Então, do que é a definição de direitos humanos. Então, para ser um direito humano, ele tem que ser considerado algo essencial para todas as pessoas. Né? Algo estritamente, muito necessário, né, para todas as pessoas. E aí ele entra num conceito de bens compressíveis, que está aqui, ó, bens compressíveis e bens incompressíveis. Sendo que os bens incompressíveis seriam aqueles extremamente necessários para qualquer ser humano. E os bens compressíveis seriam aqueles, assim, que são interessantes ter, mas que dá para abrir mão. E aí ele relativiza essa questão, né, dos direitos humanos, porque o que alguém considera direito, quem tem muito privilégio vai considerar direito algo que talvez ele mesmo não considere direito para uma pessoa de outra classe social. E nisso ele coloca a seguinte questão. Tá claro, né, que casa, né, residência, né, ter uma casa, ter comida, ter saneamento básico, são bens incompressíveis. Ou seja, todo mundo precisa ter. Mas, e a literatura? A literatura, muita gente acha que uma pessoa pobre não precisa ler. Chega a achar mesmo que a pessoa pobre não vai ter capacidade de compreender, ou que a pessoa pobre não vai ter interesse na literatura. E aí é que ele problematiza essa questão. Né? Então, quer dizer que os bens culturais e eruditos, eles são só para determinada classe social. O Cândido vai ser contra essa ideia e vai indicar que a literatura em específico, mas aí ele está falando da cultura em geral, né? Ele vai dizer que, na realidade, a literatura é um bem incompressível, né? Que ela deveria ser necessária que ela é necessária para todo mundo, e que o fato de não ter acesso à literatura, né, é uma falha, né, da distribuição, né, do cumprimento dos direitos humanos para as pessoas. E aí ele vai, né, se dedicar a comprovar que a literatura é um bem incompressível, ou seja, necessário para todas as pessoas. Então ele começa dizendo, né, que
a necessidade de fabulação é uma necessidade inerente às pessoas, né? Inerente ao ser humano. Então, que assim como a gente sonha quando a gente está no período, né, do nosso subconsciente, em que o nosso subconsciente domina, né, o nosso corpo, vamos dizer assim, enquanto nós estamos em vigília, o que nos ajuda a vivenciar o nosso mundo, vivenciar a nossa realidade, é a fabulação. Então nós fabulamos o nosso mundo, ou seja, transformamos o nosso mundo em símbolos, em metáforas, em narrativa, porque essa é uma forma que nós temos, né, de conseguir entender e de estar presente no mundo. E aí ele vai falar que ele prova isso de modo que todo mundo, até assim, tá lá lendo um livro no ônibus, está fabulando, está contando uma história da sua vida, está fabulando. Né? Ele dá outros exemplos, eu vou criar aqui um pouco em cima dos exemplos do Cândido. Assistir uma novela de TV, você está fabulando. Né? Você jogar um jogo de videogame, você está fabulando. Então está trabalhando o seu mundo, a sua realidade com outra realidade, aquela que a gente chama de diegese, que o Cândido não usa essa palavra aqui, porque também não sei qual o público que ele estava tratando, mas é isso, a gente transporta a nossa realidade para a ficção, para a poesia, para a literatura, a gente fabula a nossa realidade como uma forma de compreendê-la e até, né, para alguns autores, até de suportá-la. Nietzsche diz isso, né? Que sem a arte a gente não suporta a vida, né? Então o Cândido está sendo um pouco nietzschiano aqui a esse respeito. Depois, né? No quarto segmento, o Cândido está usando o Aristóteles, na verdade, né? Já vou dizer para vocês por quê. Então ele está dizendo, né, que a literatura ela tem um papel. Primeiro ele fala assim, ele destaca três faces da literatura. Né? A primeira é que ela é uma construção de objetos autônomos com estrutura e significado. O que ela está dizendo é que ela através do trabalho com a língua, ela se torna um objeto autônomo. Que ela é uma forma de expressão, ou seja, ela manifesta visões de mundo e sentimentos, e que ela é uma forma de conhecimento. E ele diz que, normalmente, a gente só pensa, né, quer dizer, no senso comum, só se pensa na literatura como uma forma de conhecimento. Então, você vai ler literatura para você ter repertório, para você conhecer coisas que você não conhece, saber do passado, né? Se for uma literatura do presente, você conhecer outras culturas. Então, você se usa a literatura dessa maneira, assim, de trazer conhecimento. Mas ele diz, assim, que o primeiro item, que é o menos falado, ele considera que, ele não diz isso, mas pelo desenvolvimento dele, ele considera o mais importante. Porque o que ele diz que é esse primeiro item? Né? Que ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significado. Então, o que ele diz? Que a literatura, ela é uma forma de construção da linguagem específica que ela organiza o mundo de uma maneira, né, por uma forma específica do uso da linguagem. Seja na poesia, que aí ele dá exemplo da poesia, porque tem a sonoridade, porque tem a rima, porque tem a maneira de né, fazer o ritmo do verso, mas ele também fala que isso, né, ele faz análises literárias, né, e ele diz que isso também acontece na narrativa, porque você organiza a linguagem de uma maneira para criar um objeto específico. Professora. Oi, pode falar.
Quando eu estava lendo esse texto, eu não entendi esse ponto. E é bom que você retomou, porque eu ainda não estou entendendo, mesmo com você explicando. Isso de, tipo, uma construção de objetos autônomos como estrutura e significados, para mim, não diz nada, entendeu? Tá bom, vou tentar explicar por que ele usa essa expressão. Na verdade, ele está usando uma expressão que é de origem do estruturalismo. Ele está sendo meio estruturalista aí, porque para o estruturalismo, a literatura constitui objetos de pesquisa, vamos dizer assim, né? Objetos para você se colocar. O estruturalismo na literatura, ele procura dar um viés científico para a literatura. Toda ciência tem um objeto específico. E para o estruturalismo, o objeto específico da literatura é o texto literário. E que o texto literário, ele não está vinculado, ele não precisa ser outra coisa a não ser texto literário. Né? Então, por que isso? Porque em outros momentos, antes do estruturalismo, se procurou usar, né, encontrar no texto literário tudo menos a linguagem literária. Vou explicar. Por exemplo, por longo tempo, se estudou o texto literário como expressão da biografia do seu autor. Então, se procurava no texto literário, em vez das representações e da forma da linguagem literária, se procurava no texto literário o sujeito que escreveu. Ele escreveu isso daqui porque na vida dele aconteceu tal coisa. Né? Quando, na verdade, por que é importante pensar na autonomia do texto literário? Porque o escritor, ele não necessariamente expressa ele mesmo, a vida dele empírica no texto literário. Ele cria um narrador, ele cria um personagem autor que escreve o texto, né? Então é por isso que é importante a gente pensar nessa autonomia do texto literário. Esse é um dos motivos. O outro motivo é esse mesmo que o Cândido deu. A gente lê a literatura pensando em achar conhecimentos da nossa vida extraliterária aqui. E o que o Cândido está dizendo? Não, o texto literário por si só é uma experiência única, é uma experiência estética. Então ele está dizendo aqui que a gente não pode experimentar o texto literário, que ele não deve ser experimentado só como algo que é fora do texto literário. Né? Para você ler o texto procurando o conhecimento da sua vida empírica, ler o texto procurando saber quem que é o autor dele, né? Indícios da vida de quem escreveu. Você ler o texto literário para qualquer outra coisa que não a sua experiência com o próprio texto literário. Por que ele diz isso? Que isso é uma forma de humanização. Primeiro, porque o único ser vivo na Terra, aliás, dentre todos os seres da Terra, vivos ou inanimados, que é capaz de representar a realidade em forma de linguagem, é o ser humano. Não existe outro ser que seja capaz disso. E a literatura, como forma de organização especial da linguagem, uma organização estética da linguagem, é o máximo que um ser humano consegue fazer com aquilo que é a sua principal característica humana. E eu estou dizendo que o Cândido é aristotélico aqui, porque vamos lembrar que em Aristóteles a principal característica do texto, que a gente chama hoje de literário, né? Mas lá para Aristóteles, quando ele faz a poética, a principal característica do texto estético é a mímesis, né? Que é a imitação das ações humanas. Então ele está dizendo aqui que
é só através da linguagem que a gente pode conseguir essa mimesis, né? Que a gente consegue representar o mundo através da linguagem, mas esse mundo, ele não é o nosso mundo real, ele é um mundo autônomo, é um mundo literário, e só através da linguagem literária que a gente consegue criar outros mundos que não existem, tratar do nosso mundo expressando sentimentos e ações, mas de uma forma ficcional. A gente consegue expressar os nossos sentimentos através da sonoridade da palavra, ou seja, a gente consegue transformar a linguagem de modo tão específico que isso é só uma coisa que o ser humano consegue fazer. Por isso que ele está dizendo que é um objeto autônomo, no qual a gente tem uma experiência específica e que, para ele ser esse objeto autônomo, a gente não pode olhar nele as coisas que estão fora dele, utilizá-lo, ter uma abordagem utilitarista da literatura, é isso que ele quer dizer. Não sei se ficou mais claro, Juliana e pessoal, se ficou bom, se não ficou, me perguntem de novo, por favor. Pro, me fez ter bastante coisa para pensar, que eu não tinha olhado por esse lado, mas depois preciso reler esse trecho de novo. De todas as partes, esse daqui eu acho que é a parte mais hermética desse texto aqui, mais difícil de entender, porque ele está falando justamente de linguagem literária, né, específica. E aí, então, até esse momento, ele está falando aqui, então, entendo aqui por humanização, já que tenho falado tanto nela, o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. Aliás, vamos pensar que só o ser humano é capaz de fazer piada, né? E isso é só através da linguagem. É claro que eu adoro esse parágrafo, mas esse parágrafo é bastante utópico, né? Mas o Cândido é utópico. Então ele é bastante utópico, mas ele é uma delícia de ler. Eu adoro ler e reler esse parágrafo. E o que ele está dizendo é que a literatura expressa tudo isso, né? Através do trabalho da linguagem, o ser humano é capaz de expressar todas essas características muito humanas. E aí ele vai falar, ele usa aqui nesse quarto segmento, pela primeira vez, a expressão literatura empenhada, que depois rende muito na obra do Cândido, essa ideia de literatura empenhada e dos estudos derivados do Antônio Cândido, né? E aí, quando ele fala de literatura empenhada, ele está falando uma coisa... Depois eu relendo esse texto aqui do Cândido, até pensei que seria interessante também, além da gente ler esse texto fundamental do Cândido, a gente ler um texto fundamental do Silviano Santiago, que se chama Literatura Anfíbia, que justamente fala que a literatura brasileira é uma literatura que ela trabalha a linguagem, mas ela também se preocupa em representar a realidade brasileira. Mas a gente deixa o Santiago para depois, vamos voltar aqui para o Cândido. E aí, no quinto segmento, ele vai desenvolver essa ideia de literatura empenhada, falando, né, de obras que se preocupam com a questão humanística mesmo. Ele começa falando lá do Castro Alves, mas ele mostra como que a literatura, né, tem muitos autores, né, muitas formas de expressão que acabam tratando da questão humanística mesmo, né? Deixa eu ver por que eu separei essa parte aqui. Bom, eu separei só isso daqui porque ele não considera a literatura, que a literatura tem essa expressão humanística, só a literatura que é considerada erudita. Ele diz boa, né? O boa aqui do Cândido, a gente não sabe muito bem o que é, né? Ele fala de qualidade modesta. Mas aqui é uma parte que a gente pode bem questionar, né? O que o Cândido considera obra de
perfeita e obra de menor qualidade. Isso é bem questionável nesse texto, tá bom? Mas o que ele quer dizer é que há bastante formas de expressão e que a gente não precisa estudar só a literatura erudita. Eu vou arriscar aqui porque não é isso que ele está dizendo, mas eu vou dizer a minha interpretação disso, que a literatura popular ou que a literatura comercial mesmo pode trazer também essa experiência, tanto a experiência da linguagem como a experiência dessa representação humanística. Pessoal, daqui a pouco eu vou olhar o chat, tá? Que eu sei, eu tô ouvindo aqui que vocês estão postando aí, mas eu não tô vendo agora, tá? Esse é alguém que levantou a mão, professora. Ah, tá. Então, na verdade, ele fala, né, finalmente, bom, vou colocar aqui no finalmente aqui dele, né, o item 6, que num país, né, que tenha maior igualdade de distribuição dos direitos, também acaba acontecendo uma maior, né, uma distribuição mais igualitária da cultura, né? Vamos dizer, eu vou chamar aqui, ele também não usa essa palavra, nunca o Cândido ia usar essa palavra, mas eu uso. Tem uma maior distribuição ou mais igualitária dos produtos culturais, né? Ou dos objetos culturais. E quando eu falo objeto cultural, eu estou falando de livro, fica fácil da gente entender o livro, mas também música, também acesso ao teatro, ao cinema e tudo que implica a cultura e a arte. E que isso não acontece no Brasil, porque o Brasil é extremamente desigual. E aí ele fala, entre algumas experiências, ele fala do Mário de Andrade, quando foi secretário de Cultura, como que ele criou espaços públicos de cultura e que isso foi bem interessante. Eu acho legal destacar essa função do Mário de Andrade, principalmente agora no contexto que a gente está falando muito do centenário, né? Da semana lá de 22, da Semana de Arte Moderna, com as implicações do modernismo no Brasil. E modernismo também implica uma modernização da visão sobre o próprio país. Desculpa, gente, que eu vou tomar uma aguinha aqui para sair essa tosse. Mas ele diz que no Brasil, essas iniciativas, elas são pontuais e que, na verdade, para existir uma igualdade, né, teria que existir uma política pública mesmo, né, de deixar tudo mais igualitário. Bom, o capítulo 7, ele é só uma breve conclusão, mas o que a gente pode dizer, né, desse texto do Cândido é uma coisa principal, que ele considera que a literatura em específico, mas como toda a arte e a cultura, em primeiro lugar, que ela é necessária para que a pessoa se humanize. Então, que qualquer pessoa de qualquer classe social precisa ter o contato com a arte para ter a sua humanidade completa, para ter a completude da sua humanidade. E a outra coisa importante que ele destaca aqui é que não existe isso de que porque a pessoa é pobre ou mesmo analfabeta, que ela não vai entender. Não adianta falar de literatura para essa pessoa porque ela não vai conseguir apreciar, ela não vai conseguir entender, né? Ele tira essa ideia de que a literatura ela só pode ser apreciada por quem tem formação, por quem seja de uma classe social mais culta, né? Então ele mostra que todas as pessoas, independentes da sua classe social, da sua formação, etc., podem apreciar a literatura, em especial, que é o objeto aí de fala dele. Deixa eu ver aqui, pessoal, se tem pergunta no chat, já passo para você, Mayara.
Maiara, pode falar. Oi, professora, boa noite. Oi, gente. Então, já faz alguns anos que eu vejo esse texto do Antônio Cândido, assim, e a primeira vez que eu vi foi na Faculdade de Sociologia, né? Já vi de novo na Letras também. E teve uma hora que a professora estava falando sobre essa questão do bom, né? Do que seria bom, me fez lembrar muito os Parceiros do Rio Bonito, né? Que é um livro também do Antônio Cândido, que, como eu fiz sociologia, então a gente leu a tese de doutorado dele, então ele traz muito, assim, uma visão cultural também, tem uma parte que é toda sobre a antropologia, então eu acho que esse entender, né, quando ele vai trazer quem é o caipira, né, como que se dá, como se forma a cultura do caipira, enfim, dentro aqui de São Paulo, qual a importância do caipira em São Paulo, né? Que é fundante, assim, se pensar a nossa cultura, né? Então, eu fico pensando, assim, quando ele escreve o direito à literatura, ele também não está pensando na nossa própria formação, né? Enquanto povo, e o quanto que tudo isso é excluído, porque a nossa própria linguagem, ela é excluída, né? Se a gente pensar, o que é a linguagem do caipira, né? Que ele vai trazer dentro do Parceiros do Rio Bonito. Eu acho que é interessante ler, porque é a tese de doutorado dele também, para entender o que ele quis dizer no direito à literatura. Que legal, Maiara. Me fez lembrar, né? A obra. Obrigada pela contribuição. Eu não conheço esse texto do Cândido, não conheço a tese de doutorado dele, e achei muito legal que você trouxe essa contribuição. Vamos olhar, eu vou procurar agora para conhecer. Bacana. O Cândido, ele tem essa, vou falar, dupla formação, nem sei exatamente qual que é a formação dele, mas ele, na verdade, tem a formação em sociologia, né? E aí vai para a literatura, e isso acaba determinando muito a forma como ele aborda o texto literário, né? Então, ele pensa muito nesse viés sociológico, né, da literatura, que é contextual, mas, ao mesmo tempo, ele mesmo, né, como nesse texto aí, ele está falando dessa autonomia do texto literário. Pessoal, quem mais gostaria de comentar a sua leitura do texto do Cândido? Agora está livre, vocês podem falar, podem colocar aqui no bate-papo, se vocês preferirem, mas eu gostaria de saber como é que foi a sua experiência com esse texto. Gostaram, não gostaram? Tem essas partes que não entenderam? Concordaram com ele? Discordaram dele? O que vocês acharam? E lembrando que a gente está falando aqui de educação literária. Então, se a gente for trazer esse texto para essa ideia de educação literária, então, no fundo, a gente ensinar literatura, o que quer que isso signifique, né? Que ainda a gente vai problematizar isso, mas ensinar literatura é garantir o direito, né, das pessoas, né, dos nossos alunos, no caso, que é esse direito humano, um bem incompressível, uma necessidade de humanização. E aí eu gostaria de saber se vocês concordam com essa visão, se vocês acham que vocês, como alunos, tiveram essa visão, vocês pensando em sua prática como professores, atual ou do futuro, se vocês teriam essa visão também. Quem mais, gente? A Júlia falou que gostou. Gabriela, pode falar. Boa noite. Boa noite. Assim, eu tive uma interpretação, né, desse texto um pouco supérflua, eu diria, não sei, uma coisa mais superficial. Não consegui. Tive um pouquinho de dificuldade com alguns conceitos, alguns termos e tal, mas de todo o texto, a parte que mais me chamou a atenção
foi justamente o fato dessa proposta de trazer a linguagem, né, trazer o gênero literário, o texto literário, como um objeto de estudo individual, porque é muito mais cômodo, eu diria, para nós como educadores, ou pode ser que tenham pessoas que não concordem com isso, mas é muito mais cômodo a gente tratar o texto literário ou o gênero literário como essa interpretação justamente do autor, do que o autor quis dizer. E é uma memória que eu tenho muito das minhas aulas de língua portuguesa quando eu estava no ensino fundamental, quando eu estava no ensino médio, que era muito o que o autor quis dizer com determinada colocação. O que estava acontecendo na história enquanto o autor escreveu esse texto, esse livro, enfim. E aí, parando para pensar como autor, como escritora, sabendo das coisas que eu produzo, pelo que eu vejo, do que eu escrevo, eu falo, cara, não necessariamente o que eu estou escrevendo tem a ver com a minha vida, ou tem uma reflexão sobre o momento atual da cultura, da política. Claro que é uma discussão que é válida, mas a gente perde um pouco do respeito, eu diria, pelo que realmente foi produzido, por aquilo que está explícito no texto, não pelo que está implícito no texto, né? Tipo, o que o autor quis dizer com isso? O que está explícito mesmo, é exatamente o que está escrito. E aí a gente acaba perdendo um pouquinho da essência da obra por não levar isso em consideração. Então, eu acho que essa visão que ele traz de levar o texto como um objeto de estudo único e independente é uma coisa, assim, que eu achei bacana. Legal, Gabriela, principalmente que você contou aí que você escreve, fiquei bem interessada. Mas é isso mesmo, a gente tem uma abordagem que a gente vai falar dela, que é a biohistórica no ensino da literatura. A minha foi totalmente assim, os textos literários que a gente lia eram aqueles fragmentos que estavam no livro didático. Então a gente falava sobre, sei lá, vamos dizer aqui, Grande Sertão Veredas, aí tinha um trechinho de Grande Sertão Veredas lá. Mas falava sobre o indianismo no Brasil, aí tinha uma parte de um poema do Gonçalves Dias, né? E se falava muito da figura do escritor, né? Do autor. Então, era assim, tinha lá os vários autores. Meu livro didático era assim, tinha era tudo histórico, né? Então, segmentado de acordo com aquela linha do tempo. Embora, a gente vai discutir isso depois, eu não seja totalmente contra isso, eu não sou contra o contexto, eu acho que o contexto explica bastante, né, a obra, mas a obra não pode ser só o contexto, a gente não pode estudar o contexto e não a obra, né? Só vai ter significado se a gente estudar a obra. Então, era assim, tinha lá, então tem arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, que isso nunca existiu, né, gente? Só tem no livro didático. Realismo, naturalismo, um movimento chamado realismo, naturalismo. Aí depois modernismo, primeira geração, segunda geração, terceira geração, que também não era muito assim, né? Então faz essa segmentação histórica da literatura, como dá a impressão para o aluno que chegou um dia, quando Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, acabou o romantismo, né? Não tinha mais a partir dali. Essa impressão que dá. E a gente estuda a figura do escritor, né? E fala desse escritor, como ele viveu, quem ele era, a época que ele viveu, tal. E aí um trechinho da obra dele. Essa é a minha experiência, né? Como estudante de literatura. O que não é literatura. É isso que a Gabriela falou, quer dizer, o texto mesmo a gente não lê, né? A gente só fala sobre ele. Deixa eu ver o que o Gabriel colocou aqui, ó. Então o Gabriel está falando que ele não tinha essa visão mais social da literatura, né? Muitas questões críticas se perderam por conta do ensino, mas desde que comecei na faculdade venho
percebendo e tendo outros olhos para muitas obras, desde o quinhentismo até o pós-modernismo. As aulas de literatura reforçam o olhar sobre essa crítica da época. Então, a Juliana tá falando, essa foi a experiência dela também, né, provavelmente. A Júlia falou que ainda lia toda a obra, olha só. Gente, a escola que eu estudei, eu vou voltar lá vou voltar em você, viu, Gabriel? A escola que eu estudei é uma escola técnica, né? Não é Instituto Federal nem Cefet. Eu estudei no Instituto Tecnológico de Osasco, que é uma escola bem antiga aqui, porém eu não fiz curso técnico. Além dos cursos técnicos, a escola oferecia o que eles chamavam de curso básico dividido em 3 áreas. Humanas, exatas e biológicas. Parece o ensino médio atual, né? A gente tinha todas as disciplinas, né, em todos os anos, mas tinha disciplina que não era obrigatória, por exemplo, eu fiz, adivinha, né? Eu fiz humanas, né? E aí, sociologia e filosofia não eram disciplinas obrigatórias quando eu fiz. Aliás, quando eu fiz nem chamava ensino médio, era 2º grau, viu, gente? Para comprovar que sou tia mesmo. E aí lá no 2º grau não tinha essa coisa, era ainda resquício lá da ditadura militar, não tinha tido uma reforma da educação ainda quando eu fiz o ensino médio, que era 2º grau. Eu terminei em 90, meu 3º ano foi em 1990, né, e a Constituição é de 1988, a LDB saiu, depois disso saiu em 96, né, que alterou aí a educação brasileira, criando o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, eu tive disciplinas de filosofia e sociologia, e quem fez biológicas e exatas, não. Mas eles não tiveram outras disciplinas que eu não tive. Então a gente tinha todas as disciplinas, mas tinha mais aulas de português, mais aulas de história, mais aulas de geografia, e o pessoal de biológicas tinha mais aulas de biologia, e o pessoal de exatas tinha mais aulas de matemática e tal. Então, mesmo eu fazendo o tal do curso de humanas, né, o meu ensino de literatura foi esse mesmo básico, assim, né? Então não tinha essa abordagem do texto literário. Vejam só, eu fiz o tal do curso de humanas, e os textos literários que eu li durante o ensino médio foram aqueles do vestibular e outros que eu gostava. Porque gostava de literatura, enfim. Nossa, professora, a sensação que eu tenho é que parece que o Brasil existe há 30 anos. Assim, enquanto país, a senhora falando. Na verdade, o Brasil, até que a gente está vivenciando hoje, né, nesse país, a mentalidade que está vigorando nesse país hoje, tem 500 anos. Né, e é a mesma, desde lá. Porém, é uma ideia mais moderna e tudo. Mas tudo que a gente tem de instituição, que a gente tem de legislação fundamental, realmente tem mais ou menos isso, 20, 30 anos, né? É super recente a LDB, Mayara. E, Gabriel, eu fiquei curiosa, assim, que você não teve essa visão mais social da literatura, né? Você disse aí. Então, provavelmente, você teve uma experiência parecida com essa nossa, né? De ter esse ensino mais biohistórico, né, da literatura, que não é literatura, é biografia e uma história, um pouco de história, né? Mas o que eu queria saber, né, se você puder me responder, é se no seu aprendizado de literatura foram propostos textos completos para você, ou só fragmentos. Pouquíssimas obras, né? Também não dá muito tempo, viu, gente? Porque os meus alunos, e agora a gente vai falar, e não eram obrigatórios, entendi. Eu obrigo meus alunos a lerem, e eu deixo eles escolherem no último bimestre, eles podem escolher o que eles quiserem.
em nenhum momento com os meus alunos eu falo mal dos produtos culturais de consumo que eles leem bastante. Eles gostam. Hoje em dia, como eu falei para vocês, o que está na moda é o mangá, né? Eles leem muito mangá. E eu acho que assim, eu sou, desse ponto de vista, eu sou a favor do Cândido. Eu acho que a fabulação ela tem que existir na nossa vida e ela tem que ser prazerosa. Agora, a gente tem uma outra coisa que é um patrimônio cultural, que quando a gente fala de escola pública, né, e o Instituto Federal é uma escola pública mais privilegiada, se a gente vai para a escola pública do ensino fundamental público, que é a municipal, ou do ensino médio, que normalmente é estadual, e aí a gente tem quase todas as classes sociais ali, ou muitas classes sociais, ou se a gente vai para uma escola de periferia, o fato é que o único acesso de muitos dos nossos alunos e alunas a esse patrimônio cultural é a escola. Então, muitas vezes eles têm resistência a isso, né? Porque eles não entendem, porque eles acham que é difícil, porque esse discurso de que literatura é coisa que não serve para eles é um discurso que já está incutido na sociedade, né? E vou contar de uma experiência de ontem para vocês. Eu dando aula para o 3º ano do ensino médio, e não sei se vocês sabem, a gente vai ver que na BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular atual, no ensino de literatura, tem uma inversão da cronologia. Então, o primeiro, lá provavelmente vocês estudaram trovadorismo, barroco e arcadismo lá no 1º ano, foi assim? E agora é o contrário. Se estuda no 1º ano literatura contemporânea e modernismo. No 2º ano se estuda basicamente século XIX, que é bem comprido, é romantismo, realismo, naturalismo e tal. E no 3º ano se estuda literatura medieval, barroco, né, o quinhentismo e classicismo, né, o barroco e o arcadismo. Então, os alunos do 3º ano estão neste momento, meus alunos agora aqui do Instituto Federal do Ensino Médio, né? Então, é polêmico, viu, Juliana? Eu não gosto não, para ser sincera, mas depois eu explico por quê. Tem isso, Júlia. O problema é que aí a gente dá de cara, né, com os Lusíadas, logo no 1º ano, e com aquele negócio lá das cantigas de amor e de amigo, né? Ai, Deus, eu né? Todo mundo viu essa. Ai, Deus, eu que significa onde ele está, né? E é um pouco, se o professor não sabe conduzir, é desestimulante, né? Aí, teoricamente, o aluno do 3º ano vai ter um pouco mais de preparo, teoricamente, né, para encarar essas pedreiras aí da literatura, principalmente em questão da linguagem, né? E aí, porque a maior dificuldade dos alunos é justamente essa, da linguagem. Porém, o que eles não entendem? Que essa é a nossa linguagem também, né? E que é este momento da gente entrar em contato com ela. Essa dificuldade, a gente deve passá-la. É claro que existe uma coisa essencial na nossa prática, que nós vamos falar dela ao longo aqui do nosso curso, que é a mediação de leitura. Mediar a leitura, para quem não tem preparo para a leitura literária, é algo essencial para a gente. Bom, eu tentei fazer uma proposta bem interessante da gente começar a literatura medieval. Então, eu fiz assim, apesar de estar nesse segmento, em vez de começar de trás para frente, eu peguei o segmento e coloquei literatura medieval no 1º
bimestre. No segundo bimestre é quinhentismo e barroco. Não, é quinhentismo. No terceiro bimestre é barroco. E no quarto bimestre é arcadismo. Então, começa com literatura medieval. Vamos estudar novela de cavalaria. E aí eu falei uma coisa até que a gente discutiu um pouco aqui, que só que a novela de... Lembra que a gente falou até da jornada do herói, e que a gente falou lá do que a jornada do herói aproveita lá do Aristóteles, né? Para vocês foi isso. Para o pessoal do ensino médio, falei da jornada do herói, mas fui mostrando para eles com super-heróis, com personagens da atualidade, com personagem de anime, né? Como que a figura do cavaleiro medieval é aproveitada nessas narrativas contemporâneas. Eles amaram, lógico, tá falando da vida deles. A gente tá falando de literatura medieval, eles estão lendo uma novela de cavalaria, que é a lenda de Tristão e Isolda, mas ficou tudo mais fácil, né? Agora eles olham pro Tristão como aquele cavaleiro medieval que tem a ver com esse cavaleiro de agora, né? E... Gabriel, mas olha lá onde chegou, vamos ver, né? Eles estão estudando pro vestibular, entendo. E aí eu fiz uma proposta de trabalho para eles. Olha só a minha proposta de trabalho. 2 opções. Vocês sabem, né? Essa sou eu, né? Eu dou a opção. 2 opções. Pode escolher um personagem, né? Atual, antigo, o personagem que eles quiserem. Né? Eles escolhem um personagem de uma narrativa que eles gostarem. E relacionam esse personagem com as características do cavaleiro medieval e da novela de cavalaria. Então, eles vão fazer uma análise do personagem e da narrativa na qual ele está inserida. Essa é uma opção. A outra opção é criar um personagem. Então, eles podem criar esse personagem e fazer como se fosse um roteiro. Esse roteiro pode ser um roteiro de... um livro, pode ser o roteiro de um filme, de uma série ou mesmo de um game. Então eles criam o personagem e vão dizer, podem até fazer o desenho do personagem. Eu já falei para eles, eles falam, mas e quem não sabe desenhar? Eu falei, faz no Roblox. Aí eles e tira o print, coloca lá no trabalho. Aí eles se animaram e falaram assim, eu vou fazer no The Sims, vou fazer no Minecraft e tal, né? Se empolgaram, né? Oi, Anderson, tô vendo. Tudo bem, Anderson, pode sair, fique tranquilo, obrigada por participar, e depois aí quando você melhorar, né, espero que tenha ido tudo bem aí na sua cirurgia, e quando você melhorar, aí você dá uma olhadinha na gravação, tá bom? Obrigada por participar hoje. Aí eles, nossa, num primeiro momento eles se empolgaram com isso, né? Que legal, vou criar um personagem e vou dar características para ele desse cavaleiro medieval. Daqui a pouco começa assim. Mas sabe o que é? É um texto escrito. E a gente vai ter que tratar dessas coisas, vai ter que tratar aí de série, de livro, quando a gente está estudando para o vestibular. Né? Então... a questão é a seguinte, primeiro, aí eu tive que explicar para eles, né? Primeiro eu fiquei brava com eles, eu falei assim, vocês estão dizendo que a minha matéria é inútil, então nem assiste, né? E aí eu falei assim para eles, não é bem assim, eu falei, falei para eles, nem vou falar para vocês de questão de repertório, nem é essa a nossa questão aqui. A questão é que eu estou propondo um trabalho para vocês, que é um trabalho de leitura de mundo, né? Que vocês vão... Se vocês não conseguirem pegar um tanto de características que a gente está falando que são características derivadas lá da Idade Média, que são utilizadas até hoje, e vocês não conseguirem identificar essas características na série, no filme, no jogo que você joga, então como é que vocês querem fazer um Enem que exige de você, como uma das habilidades, a leitura de mundo? Então, a gente está treinando leitura de mundo. Você vai ter uma escrita criativa. Como é que você quer fazer uma redação
do Enem sem ter alguma criatividade. Então, a gente vai treinar a criatividade para quem escolher a segunda opção. Aí eles ficaram meio quietinhos, assim, né? Do tipo, ah, meu Deus, agora estou acordando para a vida, né? Mas a gente tem essa questão de que a literatura, né, como muita coisa da arte, porque isso é uma coisa que está impregnada na mentalidade da sociedade, que a literatura, como toda arte, é uma coisa inútil. Chegando até o ponto, não vou dizer desses alunos em específico, mas na sociedade em geral, chegando ao ponto de que fala assim, ah, gente, quem fica escrevendo aí literatura, fica inventando essas coisas, é vagabundo, né? Não quer nada com a vida, não quer trabalhar. Como se produzir arte não fosse uma forma de trabalho, né? Então, essa dificuldade da gente fazer entender... da gente fazer, além de tudo é comunista, quem fica fazendo essas coisas aí de arte, viu? Então, fazer entender que isso é uma questão de repertório, não só cultural, mas que a gente se humaniza ao lidar com a literatura e ao produzir pensamento a partir do texto literário, é difícil da gente desconstruir, né, num grupo de alunos. Isso não é simples, né? A gente vai ler um dos livros, na verdade, o que eu vou propor para vocês, né, para esse semestre, para esta disciplina aqui, além da BNCC, que é obrigatório para nós, para a gente conhecer, né, eu vou propor a leitura só de 2 livros. E talvez eu vou complementando com artigos, mas os artigos vão ser complementares mesmo, para quem quiser ler. Então a gente vai ler 2 livros, que eu estou providenciando os PDFs para compartilhar com vocês. São 2 livros que estão na nossa bibliografia. Já vou falar aqui, mas depois eu vou compartilhar com vocês, para quem quiser já ir providenciando, se for o caso, quem preferir comprar. Eu não consegui o PDF ainda, estou procurando, e eu comprei o livro, e comprei caro, né? Eu paguei R$70 nele, e estou lendo, né? Que eu não conhecia esse, o outro eu já conhecia, que é esse que eu comprei agora, e que é um dos que a gente vai ler, chama Educação Literária como Metáfora Social. Podem ver lá na ementa da disciplina, que está lá como um dos livros da nossa bibliografia. E o outro é o Letramento Literário do Rio do Cosson. Esse daí logo já está aí com vocês, tá? Aí a gente vai ver, né, quando a gente lê o Rio do Cosson, logo na introdução, como que é complicada, né, a visão sobre a literatura. E cada vez mais, né, a literatura vai servindo como um anexo da disciplina de língua portuguesa. Cada vez menos não. Já nunca foi assim, e menos agora a importância da gente ler o texto literário, primeiro, o texto literário completo, e segundo, o texto literário como objeto autônomo, ou seja, como um objeto que a gente vai apreciar pelas suas características, né? Então, eu mesma estou fazendo, estou tirando um pouco a importância, vou chamar assim, né, entre aspas, do texto literário, ao estimulá-los a ler o texto literário, falando primeiro de personagens que são da atualidade. Acontece que isso sim funciona porque é um estímulo. E sim, eles têm que ler o texto literário completo e tirar as características que eles vão utilizar no seu trabalho, não apenas da minha aula, mas do próprio texto literário que eu pedi para que eles reconhecessem lá, e vou continuar discutindo a leitura com eles da novela de cavalaria que eles estão abordando, né? Então, estimula, mas a gente nunca pode perder essa ideia de que o texto literário em si é importante, que ele tem que ser lido na totalidade. E sim, os nossos alunos acham super chato, e até a gente acha super chato ler o texto, principalmente um texto poético, quando ele é longo. E não, eu não colocaria os Lusíadas
para nenhum aluno do ensino médio ler inteiro. Sim, tem texto que a gente vai abordar em segmentos. A gente vai pegar um segmento para falar do todo. Mas sempre que possível, se a gente não tem muito tempo, então a gente não vai ler com eles em aula, se a gente não tem tempo, não vai ler com eles em aula um romance. Mas a gente sempre pode optar por um conto, por um poema que seja mais curto e trabalhar o texto na sua completude, para eles terem ideia do começo, meio e fim, da onde não é só o contexto de produção do texto, mas é o contexto de leitura mesmo, né? De fazer uma leitura literária completa. Porque o segmento serve para quê? O segmento serve só para você explicar quem é o autor, serve para você explicar qual é a escola literária que está vinculado. Então, sim, dá para a gente ler também o segmento, mas é importante que o aluno leia o texto na sua completude. Porque é isso, muitos dos nossos alunos, e eu estou falando do aluno da escola pública, mas acreditem, os alunos das escolas particulares também não leem literatura. Apesar de terem mais acesso aos livros, tem pouco acesso à literatura e pouco estímulo para lerem livros literários, né? Ou textos literários de forma geral. Júlia dormia lendo. Sabe que tem muitos alunos meus que falam isso, né? Que vão ler o livro e acabam dormindo, né? Pessoal, antes da gente encerrar, vamos fazer aquela nossa chamadinha. Ai, desliguei o microfone de novo. Antes da gente encerrar, vamos fazer a chamada, tá? Eu vou compartilhar com vocês o swap. E aí vocês vão me ajudando na chamada. Se eu colocar errado para alguém, vocês me avisam. E também... Peraí. E também, se alguém não puder abrir o microfone e colocar aí no chat, por favor, aí vocês me avisam, tá? Tá bom, Pro. Vocês estão vendo a tela do swap, a tela do diário? Sim. Sim? Então tá bom. Adriana Karina. Eu. Adriana Prates. Tô aqui. Amanda. Aqui. Amanda Monteiro. Adriana Karina, eu acho que tá aí, professora. Adriana Karina, eu já dei presente. Adriana Prates, Amanda e Amanda Monteiro agora. Não? Ana Beatriz. Presente. Anderson. O Anderson. Vou dar presente para ele. Apesar de que eu não sei se eu posso dar presença para o Anderson, porque ele tá de atestado. Vou deixar assim, depois eu vou perguntar lá para coordenadora. Cido. Oi, professora. Beatriz Azevedo. A Bia tá, mas ela não consegue ligar o microfone. Tá bom. Beatriz Maria. Presente. Bruna Dantas. Não. Bruna Michele. Presente. Evelyn. Gabriela. Já coloquei. Gabriel. Gabriel também tá presente. Guilherme. Vi que entrou, tá presente? Tá. Júlia Bernardo. Presente. Júlia Decena. Presente. Juliana. Presente. Larissa. Presente, Pro. Letícia. Presente. Lourdes. Tá, presente. Não sei se eu vi agora. Luísa. Presente. Maria do Céu. Presente. Mariana. Aqui, Pro. Mariana Oliveira.
Presente. Maiara tá presente também, já conversou aí. Rafaela. Renato, não lembro. Presente, prof. Tabata, tá aí. A Rafaela escreveu no chat, prof. Ela tá Rafaela? presente. Tá. Isso. Obrigada. Victor. Aqui. Wagner. Yasmin. Aqui, prof. Ok. Pessoal, tem uma boa notícia, na verdade, talvez vocês já estejam sabendo. O campus já está indo para a fase 2 e 3, que é uma primeira fase para ir para o presencial. E péssima notícia, eu gosto da notícia. E eu tenho uma informação que eu já não sei mais se é uma informação privilegiada, mas se for, eu vou passar para vocês. Isso ainda vai ser votado, mas a perspectiva é que a gente... Então, não é certo ainda, tem que votar ali no Conselho de Campus. Mas a perspectiva é que a gente volte totalmente para o presencial no dia 14 de março. Então, vamos nos preparar. Eu nem tô acreditando que vocês não estão gostando disso. Professora, eu fico muito cansada. Nossa, eu já dei 12 aulas, gente. Imagina, dar 12 aulas depois de ir pro campo. Eu vou morrer. Imagino, mas não, eu quero conviver com vocês, gente. Não aguento mais ver esse monte de letrinha. Eu quero ver gente. Pronto, vai que a senhora vê gente, depois se arrepende. A gente não pode garantir que a experiência vai ser a mesma, entendeu? Não vou correr esse risco, cara. A senhora quer correr o risco de passar o